Sim, eu posso organizar. Aqui não tem a luzinha assim. Aqui não tem o vermelho. Um minuto. Por favor, atenção de todos. Boa tarde, meu nome é Antônio Mateus. Estamos aqui hoje para fazer o debate de diretoria aqui da Casa de Economia. Debate organizado pelo diretor acadêmico Raimundo Júnior, que acha importante a participação dos alunos nesse assunto, mesmo que a gente tenha apenas 10% de peso na votação. Acho muito importante isso. E vou apresentar aqui os professores. Temos aqui a chapa com o professor João Leonardo e o Dr. Leonardo como vice. E outra chapa com o professor Rubens Santa Cruz e o professor Renan Michel. Isso. Bem, explicar rapidamente como é que vai funcionar o debate. Será dividido em 4 partes. O primeiro bloco vai ser de 10 minutos, em que cada um tem 5 minutos para fazer a apresentação inicial. O segundo será de 30 minutos, em que será um debate direto, um embate direto entre os candidatos. O terceiro bloco será de 30 minutos também, que será disponibilizado das pessoas presentes fazendo perguntas aos candidatos. As perguntas serão escritas. Quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão. A Bruna vai entregar para vocês o papel para vocês escreverem a pergunta. Já podem começar a pedir a partir de agora, quando surgir a pergunta, não precisa ser só na hora desse bloco. E um bloco final, em que cada um terá 3 minutos para considerações finais. Foi resolvido, antes de começar, quem seria o primeiro a fazer a apresentação. Será o professor Rui. E o senhor pode começar, tem 5 minutos. Na verdade, é a nossa chapa. Deixa eu começar. Isso, prefiro. Boa tarde. Queria agradecer ao diretor pela iniciativa, dar os parabéns e agradecer a presença de todos, que me parece muito importante que haja uma participação da comunidade acadêmica da Faculdade de Economia da UF nesse sentido de dar peso a essa eleição. A nossa ideia geral de apresentar a chapa é basicamente apresentar o histórico profissional do professor Rui Santa Cruz, que é o candidato a diretor, e o meu histórico, que sou candidato a vice. Tanto o professor Rui quanto eu, nós fizemos uma carreira basicamente a partir da academia, né? Grande parte dela destinada a ministrar aulas, tanto na pós-graduação quanto na graduação, mas ao se envolver nos processos pedagógicos, nós acabamos assumindo também responsabilidade do ponto de vista administrativo. Então, nós, ao longo da nossa trajetória, acumulamos uma bela experiência no que diz respeito a cargos de coordenação, de chefe de departamento, de superintendência acadêmica, de direção de faculdade de economia, ou seja, uma experiência bastante interessante que nos parece assegurar a capacidade de uma gestão satisfatória na faculdade de economia da UF. Além disso, também, de forma muito similar, o professor Rui e eu tivemos uma trajetória também no setor público. Em alguma medida, por algum momento da nossa história pregressa, profissional, nós assumimos cargos no executivo ou órgãos similares, que vale dizer, aliou a formação acadêmica e a experiência na gestão acadêmica com a gestão burocrática e institucional do Estado brasileiro. Então, muito similar ao nosso perfil de formação profissional acadêmica, eu e o professor Rui Santa Cruz, e eu, também tivemos uma experiência bastante significativa na gestão em torno de questões públicas, que nos parece também servir de credencial para garantir que, se recebermos o voto de vocês, tenhamos condições de colocar em prática não só a experiência acadêmica, mas também a experiência em torno do Estado brasileiro. Ou seja, no fundo, eles têm um perfil muito similar, muito parecido, mas acho que a grande característica que norteia a nossa trajetória, repito, é uma cúmulo de experiência docente, em gestão acadêmica e em gestão pública no Estado brasileiro. Então, essas são as primeiras credenciais que a gente tem que apresentar do ponto de vista da nossa chapa, da nossa trajetória profissional. Bom, só para pegar mais um minutinho, quando eu posso minutos, muita coisa. Na verdade, é bom a gente sempre conversar com funcionários, com alunos, com professores,
porque eu acho que a gente tem que lembrar como é que está a Faculdade de Economia da UF. Eu acho que a gente tem a mania de ter um pouquinho de baixa estima em relação à nossa faculdade. Às vezes eu sinto isso, mas é um erro muito grande, muito grave, se você me permite dizer isso. Eu acho que o nosso time tinha que estar lá em cima. Se vocês forem pensar nos nossos resultados acadêmicos nos últimos anos, eles são absolutamente fantásticos. Depois da reforma curricular que nós tivemos em 2006 e 2007, os nossos resultados, os nossos alunos que fizeram o curso da ANTEC subiram vertiginosamente, galgando resultados muito mais próximos, muito melhores da classificação. No ano passado, os 3 prêmios de monografia do Oregon, nós tivemos primeiro, segundo e terceiro lugar. Nos últimos 5 anos, a gente vem sistematicamente colocando sempre alguém entre os primeiros lugares do concurso do Oregon. Sistematicamente. No último ano foi 3-0, barba, cabelo e bigode. Certo? O resultado do ENAD do ano passado foi um resultado absolutamente positivo para a gente. Nós fomos a melhor universidade, a melhor faculdade de economia pública do Estado do Rio de Janeiro. Nós fomos a melhor faculdade de economia das públicas, a melhor. Então, na verdade, eu gostaria de passar essa mensagem de autoestima para todos nós. Seja quem for eleito a diretor da faculdade de economia, vai ser eleito por uma grande faculdade, por uma faculdade de economia nomeada, tradicional, certo? Reconhecida, e os últimos resultados acadêmicos da gente demonstram isso. Evidentemente que nós também temos resultados bons do ponto de vista administrativo, com um reforço nos últimos 5, 6 anos fantástico do número de professores. Hoje nós temos professores que nunca tivemos no nosso passado nessa escola. Né? Tá o tempo? Ah, tá o seguinte. A vida com 30 segundos pelo menos. Enfim, prédio novo, instalações novas, como ter projetor do teto, sala de ar-condicionado em todas as salas, computador. Mas, então, nós temos, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista acadêmico, nós temos que nos orgulhar da faculdade que nós temos. Seja quem for o diretor, temos que nos orgulhar. Eu vou começar a minha apresentação, a gente não vai acabar de lugar, a gente vai fazer um geral e a ênfase para ganhar tempo, evidentemente. O diretor depois aparece na conclusão e no debate, e a ênfase aqui vai mais no meu currículo, que sou eu candidato a diretor, Vitor a vice. Eu vou, em primeiro lugar, dizer o nome, eu sou João Leonardo Medeiros, todo mundo aqui que conhece, as pessoas que não foram estudar comigo, já comigo, se é um colega de trabalho, acho que elas trabalham nisso. Mas eu acho importante eu fazer uma breve nota biográfica para vocês que fizeram a reunião. Eu sou professor concursado dessa casa desde dezembro de 2005 e desde o início atuo na área de pensamento econômico. Eu fiz minha graduação aqui na UF entre 91 e 95 e fiz mestrado também aqui na UF entre 96 e 98. Em 98 já eu tive a primeira experiência como professor da casa, como professor substituto, ganhava R$320, depois turmas de 60 alunos, não sabe isso também, mas valeu a experiência na área de macroeconomia. Em 2000, eu fiz meu terceiro doutorado na UFRJ, na sala do Léo, do Marcelo Caruso e do Luciano, os colegas de turma do doutorado, e simultaneamente, em 2000, fui trabalhar na Petrobras, também com concurso público. Bom, a sala de aula e pesquisa e mudança sempre foram a minha praia, chamava, vamos dizer assim, e como eu não queria fazer tese na área de petróleo, ou gás natural, nada disso, eu preferi me demitir no final de 2001, para fazer meu doutorado sanduíche na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Voltando ao Brasil no ano seguinte, já em 2002, portanto, eu fiz outro concurso para a Petrobras, novamente aprovado, fui trabalhar na Petrobras novamente, até o finalzinho de 2002, quando fui no concurso para a Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, e aí me demiti pela segunda vez da Petrobras para seguir a carreira acadêmica. Mas antes de eu assumir Vitória, eu fiz um concurso para a UF, que tinha um braço dessa faculdade de Nova Iguaçu. Fui lá eu, Alexei, Aloysio e Vitor trabalhando na Iguaçu, até que aquela iniciativa se desfez e nós fomos incorporar aqui a Bitec. Pois bem, em breves notas, foi essa minha trajetória profissional que me trouxe aqui até aqui hoje. Atualmente, para além desse exercício profissional, eu tenho uma atuação muito ativa na Sociedade Brasileira de Economia Política, a SEG, uma instituição imensa, na qual participo já há bastante tempo das instâncias diretivas. Fui diretor dessa instituição na última gestão e atualmente sou editor da revista da SEG.
Pois bem, em termos de publicações, eu já publiquei um bocado de artigos e no ano passado tive a felicidade de publicar meu primeiro livro. Espero lançar o segundo no ano que vem, espero que vocês comprem o primeiro livro, porque ainda não mas eu vou fazer uma breve nota sobre o currículo do nosso futuro de vice-diretor, Vitor, que também é um filho aqui da casa, um filho direto, fez toda a sua trajetória aqui na casa. Nós ingressamos aqui no mesmo concurso, eu tenho muito orgulho de ter pensado no filho para você e com a Cruz, grandes professores aqui da casa, do concurso de 2005. E agora, Vitor, como eu, também se afastou durante algum tempo, no caso, para servir no órgão federal, que é Brasília. Bem, mas eu não sei se ele não curtiu Brasília, não curtiu o IPE, Sérgio, lá tem que salário, o salário. O salário é alto, né? Achou, né? Enfim, ele fez valer a possibilidade de retornar, o que está aqui, felizmente, ainda não. Bom, antes que alguém tire uma coisa após, tem uma condição óbvia no meu currículo. Eu sou marxista. Ok? E vou confessando, mas dando as portas para mim, isso é incorreto. Eu vou fazer uma revolução nessa casa, se for diretor. Agora, pera lá, a gente não está, eu sei onde eu estou, porque não tem o menor cabimento falar de revolução comunista numa faculdade de economia, na direção de uma faculdade de economia. A revolução que eu me refiro é uma revolução burguesa. Eu quero trazer para cá a modernidade capitalista. Isso é, uma direção baseada em 4 princípios de gestão. Primeiro, transparência. Segundo, democracia. Terceiro, profissionalismo. Quarto, impessoalidade. São esses os princípios que norteiam a proposta que a gente está divulgando já há algum tempo, e eu tenho certeza que a nossa chapa assume o compromisso público e fazer uma gestão pautada nessa orientação. Vamos ao segundo bloco, será o embate direto entre eles. Lembrando que o terceiro bloco será de perguntas. Quem quiser, é só levantar a mão, quero pegar a pergunta escrita, por favor, alguém levante a mão. E só para explicar como é que será esse bloco de embate, cada um fará 2 perguntas para o outro, serão 4 perguntas. A pergunta durará 1 minuto, terá 1 minuto para a pergunta. O perguntar terá 1 minuto e meio de réplica e haverá mais 1 minuto e meio de réplica. Bem, começando pelo O diretor de uma faculdade de economia tem de enfrentar questões relativas à gestão interna da unidade e, por outro lado, representar a unidade dos debates externos a ela, sobre a gestão da UF, sobre o projeto de universidade, sobre as condições de ensino na universidade brasileira, entre outras questões tão importantes quanto essas que mencionei. Eu vou, por isso, começar a fazer aqui uma questão relativa à nossa pauta externa e uma com relação à pauta interna, começando pela pauta externa. O diretor da Faculdade de Economia tem assento no Conselho Universitário. Certamente, no ano que vem, a UF vai discutir no Conselho Universitário a adesão ou não à EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que consiste, em poucas palavras, na transferência da gestão do Hospital Público e do Hospital Universitário por uma empresa privada. O diretor, como disse, tem assento no clube e será chamado a se posicionar sobre essa questão. E é decisivo para a UF, diria eu, para a concepção de universidade no Brasil, porque tem muita gente que acredita que esse é um ensaio para a Empresa Brasileira de Serviços Educacionais, que representaria, evidentemente, uma privatização da gestão universitária. Pergunto eu ao UIB Renault qual a posição de vocês diante dessa privatização do campo que está sendo discutida. Eu não sei exatamente qual é a posição. Eu me chamo, mas acho que deveria dar também, porque pode parecer interessante para vocês, mas a gente não fecha negócio em tudo, não. Nós vamos discutir, certo? Mesmo porque nós não vamos decidir nada. Quem decide esse tipo de coisa, na verdade, do meu ponto de vista, quem leva, o diretor da Faculdade de Economia tem assento no Conselho Universitário. Quem leva isso para lá, essa decisão para o fundo, eu acho que não é o diretor, não é o vice-diretor. Quem leva é a posição, precisa ser levada é a posição da unidade, tá certo? A unidade ela pode conquistar, pode perceber qual a posição em dois momentos. O momento primeiro, que eu acho que é mais importante, que é o mais próximo da direção, é o colegiado de unidade. Não sei se vocês sabem que existe um colegiado de unidade de 10 professores e 2 membros, não sei, são 2 membros. Não, é um da pós e um da graduação? Não, da graduação não é só um da graduação e um da pós? Não, tem alguém da pós aqui? Não, por favor, então, quem tem que levar essa decisão é o colegiado de unidade, que discute isso.
Quando a questão é mais importante como essa, normalmente a tradição dessa escola, que a direção leve isso para o âmbito da plenária departamental. Porque não são mais 10 professores apenas que conversam, que decidem. É um conjunto de todos os professores, mais um conjunto de 20% de alunos e representantes discentes. Então, eu acho que uma discussão como a da UCF tem que ser levada para esse conjunto mais amplo da plenária departamental. Eu, pessoalmente, sou contra. Mas é importante salientar que é um compromisso basal da nossa chapa na direção de que decisões da Faculdade da Economia a serem levadas a instâncias superiores serão decisões sempre discutidas com a comunidade. Isso é um compromisso basal da nossa chapa, que evidentemente vai ter sempre a sua opinião individual, mas fundamentalmente vai tornar sempre democrática a discussão sobre quaisquer temas. Inclusive, lembrando que, desse ponto de vista, como falou o Rui, pode ter problema de divergência na chapa, mas jamais será uma decisão da chapa em relação ao encaminhamento. Eu fico muito feliz. Aqui nessa mesa não tem limite. A gente não está assistindo aquela campanha presidencial raivosa, que as pessoas se matavam. Aqui tem amigos, ok? E o motivo pelo qual a gente decidiu lançar uma chapa de oposição foi porque eu acho ruim botar potência superiores, coisa desse também. Então, o motivo pelo qual a gente forçou uma oposição, não uma oposição, foi para que houvesse aqui compromissos públicos. E eu já ouvi 2 compromissos públicos que me parecem decisivos. Primeiro, eu fico feliz de saber que a Rui e Renault, pelo menos Rui pronunciou diretamente, se pronunciou diretamente sobre a questão contra a assinatura da LCE. A gente poderia falar um debate inteiro de razões pelas quais eu e o Vitor somos contra a LCE, tentando mencionar algumas razões em debate, mas também fico feliz de saber que a chapa da situação, o atual vice-diretor, se compromete em fazer uma representação democrática no público. Porque, meus queridos, a verdade é uma só. Essa não é uma prática vigente aqui na nossa faculdade. A nossa representação democrática, a nossa representação no conselho universitário, não parte da base e não retorna à base. Não há um costume de fazer isso. Isso pode ser constatado em qualquer reunião, na ata de qualquer reunião do colegiado ou reunião de departamento. Agora, eu fico muito satisfeito de saber que, seja quem vença essa eleição, nós ou a chapa amiga da universidade, haverá uma mudança na relação entre a nossa faculdade e as instâncias superiores da universidade. Se eu fosse falar com isso, das razões pelas quais sou contra a LCE, eu levaria aqui o debate inteiro, mas eu vou mencionar uma única questão para deixar claro o posicionamento contrário. A empresa que vai gerir o hospital universitário decide que tipo de pesquisa é feita no hospital universitário. Isso é uma afronta à decisão departamental e à autonomia universitária. Não dá para ter uma questão dessa. Isso é a própria pergunta do... Tá, mas como nós estouramos o nosso tempo, então, esse é um negócio. Eu respondi, ele fez a réplica, então vamos ouvir a opinião. Não, só para saber. Rapidinho, que nós estouramos o tempo. Deixar claro para a comunidade que, individualmente, também eu sou contra, mas evidentemente tem uma produção individual para ser discutida com toda a comunidade da Faculdade de Economia. E repito, né, quando colocou o Rui, já que estourou o tempo, vamos respeitar a regra, a gente abre mão da frente. Tá? Nós perguntamos, não ouviu o programa de vocês, que vocês são contra o MBA. Eu gostaria que você explicasse, porque já adianta que eu sou absolutamente a favor, eu acho que o Michel Luiz também é. Coordenador. Porque ele é coordenador. Se ele fosse coordenador, eu não estaria na chapa com ele, porque o processo vai ser perigoso. Mas enfim, eu também sou a favor. Aliás, fomos criadores do MBA. Eu e o Jorge Brito levamos lá pela primeira vez na prova e montamos o MBA. Nós somos totalmente a favor. Só eu não tenho opinião de vocês. Primeiro, não dá para deixar claro, a eleição aqui não é para imperador, a eleição é para diretor, tá ok? Não cabe ao diretor fechar o ato, quer que seja, porque ao menos esse diretor tem um compromisso público com a gestão democrática, com a democracia propriamente dita. Isso tem que ser, evidentemente, uma decisão colegiada. Agora, eu quero dizer com ênfase, claramente a minha posição. Eu não tenho a nossa posição, minha, porque nós não temos nada contra o tema
tema abordado pelo MBA, nós não temos nada contra o MBA em si, contra a existência de um curso como o MBA, embora me incomode um pouco o fato de que seja um curso voltado à formação de quadros para a gestão de empresas, para a gestão empresarial. Isso é, no entanto, um reflexo do mundo que a gente vive, e para mim, infelizmente, ok? Agora, eu sou muito contra a cobrança de mensalidade. Eu não sou contra os cursos oferecidos pela UF, eu sou contra os cursos pagos, eu sou contra a oferta de recursos como o MBA e a cobrança de uma contrapartida da universidade pública. Aliás, eu sou contra a cobrança em qualquer instância do ensino público, da creche ao doutorado. Eu sou a favor do ensino público, gratuito e de qualidade. Que o MBA frutifique aqui como um curso gratuito, dentre os diversos que podem ser oferecidos pela Faculdade de Economia, não só o MBA, a gente talvez possa ter um curso de gestão e prática profissional. Bom, na verdade, isso é um ponto interessante. Nós temos um ponto distinto, certo? Além de me incomoda, ouvir o professor Leonardo dizer que incomoda ele formar para a gestão empresarial. Senhores, nós estamos formando vocês a trabalhar uma pequena parte no setor público e a maior parte na gestão empresarial. Não cabe todo mundo aqui no setor público, senhores. Certo? Todo mundo que quer ser filósofo? Não é possível isso, não faz sentido isso. Todo mundo quer ser cientista político para trabalhar no sentido do serviço público, como pesquisador. Isso não faz sentido, certo? Uma boa parte de vocês, a maior parte de vocês vai trabalhar no setor empresarial. Então vocês têm que ser formados em gestão empresarial, certo? Ser contra a cobrança é outro problema também, porque não dá para ter um curso em MBA se ele não tiver cobrança, certo? Tem que ser cobrado. Agora, por que eu digo que é um curso interessante para aluno, para a faculdade de economia? Primeiro, dois motivos. Primeiro, tem um corte social. Tem um corte social, quem vai fazer qualquer curso de gestão empresarial em MBA como o nosso, com a nossa qualidade, em qualquer lugar por aí, paga 25, 30 pau. Aqui paga 5 pau, tá certo? Então, muita gente que não teria condições de fazer, faz aqui. E obrigado. E dois, que é mais importante, tá certo? Esses recursos que a gente traz para cá, eles são internalizados para a gente. No outro prédio, projetor, no outro prédio, ar-condicionado, aquele auditório, tudo foi feito com recursos do MBA. Nós não estamos privatizando a faculdade, pelo contrário do MBA, nós estamos publicizando recursos privados para melhorar a qualidade do ensino para vocês. É para isso que serve. Aqui, Atlético, é o seguinte, curso de gestão, graduação, existem cursos de administração de empresas, existem cursos de graduação que são formatados especificamente para oferecer a prática da gestão. Isso aqui é um curso de economia, cabe a nós, em primeiro lugar, oferecer a formação acadêmica aos estudantes. Tem espaços familiares para fazer essa discussão, mas os espaços destinados à avaliação do currículo, propostas de reforma curricular, mas especificamente foi feito um plebiscito dentro da universidade e a comunidade decidiu pela abolição dos cursos pagos. Tem uma questão muito mais perversa, que é a questão de você utilizar os cursos pagos para ganhar recursos para a universidade pública. A fonte de recursos deveria ser, obviamente, o orçamento. Então, um processo de precarização da universidade que vem passando ao longo de todos esses anos acaba sempre justificando, entre aspas, as soluções privatistas. É isso que a nossa chapa rejeita, esse tipo de solução que, no final das contas, significa a privatização a partir desse processo de precarização, que é como, via de regra, tem acontecido em todos os processos de privatização desde os anos 90. Minha segunda pergunta é sobre a pauta interna. Na minha opinião, a atual gestão da unidade, com todas as que eu conheci aqui, já estou aqui há bastante tempo, tem um caráter muito autocentrado no que se refere à gestão de recursos. Eu paro para fazer uma advertência. Para que me entendam bem, eu não tenho a menor dúvida da lisura do Alberto e do Rui, atual diretor e atual vice-diretor da unidade. A minha questão não é sobre a lisura da gestão de recursos, mas sobre o tipo de gerenciamento. Um gerenciamento honesto pode ser feito de várias maneiras. Eu quero falar do tipo de gerenciamento. Pois bem, em outras palavras, eu não concordo com o fato de que a direção não consulte a comunidade acadêmica sobre a gestão do orçamento, nem divulgue como usou. Eu sei que o diretor pode, por regimento, fazer essa gestão autocentrada. Eu sei que o regimento permite isso. Agora, eu discordo dela e defendo uma gestão mais democrática e transparência de recursos. Pois você é o atual vice-diretor. Você aceita assumir aqui um compromisso de uma direção sua
haver, em primeiro lugar, gestão democrática de recursos, e em segundo lugar, prestação de contas transparente ao longo de todo o período de execução? Bom, como é que é feito a gestão de recursos aqui da faculdade de economia? Como toda faculdade, na verdade a gente tem que falar em lisura, porque pelo que pareça, o diretor e vice-diretor não vem um tostão, a gente não olha o dinheiro na mão da gente, não tem. Se a gente precisa do dinheiro, a gente tem que fazer um projetinho, mandar para a PROP ou para a PROAD, dependendo se for infra-unidade ou se for os recursos, a nível de ordenação, tá certo? E eles que fazem os pagamentos. A gente só diz o que está precisando e aí o material chega para a gente, tá certo? Então, na verdade, você não bota a mão nesses recursos. O segundo ponto é o seguinte, esses recursos sempre foram administrados e tem que ser assim através de uma reunião de colegialidade, quando você faz as escolhas, tá certo? Isso sempre foi feito assim, que inclusive, sendo chamado para essas decisões, o chefe de departamento, o coordenador da pós-graduação, a Ana está aqui, o Luciano também, o Leonardo Gomes não está, né? Que é o coordenador da graduação. Então, é um recurso que a ordenação deles, logo a divisão deles, é partilhada entre os colegiado de unidade, coordenador da pós, chefe de departamento e coordenador da graduação. Uma vez definido para onde vão esses recursos, vamos comprar tantos computadores, vamos não sei o quê, vamos reformar o banheiro, vamos não sei o quê, vamos parar. Isso tem que ser gasto muito rápido. Isso é uma dica que eu dou a vocês. Se você não gastar isso em 4, 5 meses, no máximo 6 meses, a reitoria vai depois lá e passa a mão no recurso inteiro. É assim que funciona, certo? Eu acho que o governo federal também tem um negócio desse, que vai para a missão anterior. Assim, aqui funciona assim, tem que ser muito rápido. Então, na verdade, isso é definido já em fevereiro ou março, isso é definido. E isso é definido na reunião de colegialidade. O que me deixa incomodado aqui, isso me deixa mesmo, é que as reuniões de colegialidade aqui são muito concorridas. Tanto alunos quanto professores não costumam ir nas reuniões de colegialidade, a não ser que tenha um tema muito específico. Certo? Então, na verdade, essa gestão ela já é democratizada, já é dada publicidade para o colegiado de unidade. Certo? Eu acho que não vejo mal nenhum. O colegiado de unidade, aliás, acho interessante que o colegiado de unidade seja bastante plural, e nós sempre tentamos fazer isso, que o colegiado de unidade dê publicidade, diretor de publicidade, mas ela é feita de maneira já totalmente discutida. Eu sou membro do colegiado, em geral, eu não falto reunião, eu não me lembro de ter visto essa discussão esse ano, não me lembro, eu posso ter voltado nessa reunião em particular, ruim, mas eu vou, além do compromisso, vou fazer aqui uma proposta, a minha proposta, porque eu conheço diretores, não vai ser diretor aqui do Serviço Social, e essa questão a gente diz o que quer, pode ser discutido publicamente, e ela sim o faz. A minha proposta é de criar uma comissão consultiva do colegiado da unidade, criar uma comissão consultiva na unidade, com participação do chefe de departamento, do coordenador de curso, dos estudantes, dos servidores técnicos, administrativos, inclusive terceirizados, inclusive da biblioteca, para decidir as prioridades orçamentárias do ano. E a proposta dessa comissão vai ser submetida ao colegiado de unidade, que aprova, no menor tempo possível, amplamente divulgada. Ao diretor compete executar ao longo do ano essa proposta orçamentária e ao final do ano compete ao diretor prestar junto ao colegiado de unidade e publicamente as contas da gestão orçamentária daquele ano. Nosso compromisso é o seguinte, se eleitos, isso acontece já em 2015, então logo nós tenhamos condição de montar essa comissão e aprovar a gestão orçamentária no colegiado de unidade, nós o faremos. E ao final de 2015 nós faremos a primeira prestação de contas pública, não só para o colegiado de unidade, mas para todas as instâncias da comunidade acadêmica, dentro e fora aqui da faculdade de economia. Isso aqui é uma universidade pública, nós devemos explicações à sociedade. Quanto perguntas muito rápido, só para saber. Um minuto. Bom, na verdade, vou só deixar claro para todo mundo aqui. Desde sempre a gente começou a falar nesse debate sobre isso. O compromisso basal da nossa chapa é sempre fazer consultas em relação à comunidade sobre quaisquer decisões. O problema é que, por exemplo, a proposta da própria chapa de criar outras instâncias me parece, na verdade, nem respeitar em primeiro degrau, que é fundamentalmente fortalecer as existentes. Existem várias instâncias, infelizmente, esvaziadas por conta de participação, de falta de uma série de coisas. Então, além de
reafirmar o nosso compromisso com consultas em relação a qualquer decisão, fundamentalmente, o primeiro passo é fortalecer instâncias já existentes que, na nossa opinião, infelizmente, não funcionam a tempo. Só para finalizar, é por isso que eu acho estranho a gente ser contra a MBA de uma maneira. O MBA está privatizando o quê? Ele está privatizando nada. Sendo que o MBA está trazendo recursos privados para o setor público. É o contrário, nós temos que buscar recursos fora da universidade. Porque esses recursos que nós temos para cá em ordenação e qualidade são muito inúteis, muito apertados e não dão conta, senhores. Nós só trouxemos as reformas que nós trouxemos desses prédios lá, do prédio antigo para cá, todos os aparelhos, fundamentalmente porque nós conseguimos trazer recursos de fora. Todas as universidades do mundo inteiro vão buscar recursos fora. Aqui parece que a gente fica esperando o setor público ter tudo para desbombejar. Não dá. O MBA é uma fonte de recurso fundamental, já que esses recursos que estão dirigidos para cá são muito recursos, certo? Então nós temos que sim ter que buscar dinheiro fora. Isso não é privatizar a universidade, pelo contrário, é trazer recursos públicos, recursos privados para dentro da universidade. Tornar público e recursos privados. Então, a gente faz. Nosso ponto de vista. Chapa 1. Tem o sorteio. Bom, o histórico dos integrantes da Chapa 1 foi sempre uma postura crítica contra a produção dos representantes da pós-direção da Faculdade de Economia da UF e sua interação com a reitoria da Universidade Federal Fluminense. A pergunta é a seguinte, João Oliveira. Dada esta postura crítica em relação à reitoria, quase sempre inegociável para vocês dois, como a Chapa 1 pretende encaminhar a convivência com a reitoria sem que isso implique em prejuízo para o nosso bom funcionamento? Eu até me surpreendi com essa pergunta, porque achei engraçado ela, porque na verdade, o que eu sempre, a minha posição aqui na unidade sempre foi muito clara, justamente no sentido inverso. Me parece que a relação da direção da unidade com a reitoria sempre foi uma relação de cordialidade, quase pessoal, de intimidade pessoal. E me parece que era necessário desenvolver aqui uma relação de trato impessoal e profissional e uma defesa ostensiva dos interesses da unidade. Me parece que a gente tem problemas no trato com a reitoria. Eu menciono um claríssimo. Os elevadores estão ali fora. Tem 3. Quantos estão funcionando? Um só. Por que está funcionando um só? Porque a prefeitura universitária não é capaz de assinar um contrato de manutenção para colocar outros 2 elevadores em funcionamento. O que está funcionando, meus queridos, me parece que tem um funcionamento fadado à quebra, porque está sendo submetido a uma sobrecarga. Não é possível que a direção da unidade se limite a enviar e-mails para o prefeito universitário dizendo que deve ser consertado o elevador. Eu acho que a gente deveria mobilizar a comunidade acadêmica para, no limite do consenso, da civilidade, etc., encaminhar uma exigência mais contundente para as instâncias superiores, caso não sejam atendidas. Demandas como essas são mais do que justas. A gente não pode ter aqui, sei lá, 500, 600, 700 pessoas circulando todo dia em 5 andares, com um elevador funcionando dessa maneira. Agora, eu queria dizer que, por exemplo, eu não conheço o reitor, mas tem um trato profissional, mas pessoalmente, muito longo prazo, com o vice-reitor, Antônio Paulo, que foi o reitor da PROP, e que eu, como coordenador de um dos grupos de pesquisa, dos maiores grupos de pesquisa aqui na UF, tive uma interlocução direta com ele durante muito tempo e sempre com ótimos resultados, inclusive aqui para a unidade. Também fizemos eventos e discussões de isso. Em primeiro lugar, é fundamental, ao que a gente colocou no começo do debate, reconhecer que, do ponto de vista da comunidade, foi um avanço substantivo a migração para esse prédio novo. Seria absolutamente incoerente que seja corpo docente, e técnico administrativo negar os avanços que implicavam nessa mudança. Hoje, a estrutura, ou a infraestrutura que a gente tem acesso era qualitativamente muito superior à antiga, pelo que me parece ser inquestionável. Evidentemente, em qualquer processo de transição grande como foi esse, mudança de prédio, de campus, pressupõe uma gestão apagar problemas. Não tem jeito. Em qualquer lugar do planeta, no Brasil inclusive.
transição, que realmente a gente pode identificar problemas na transição que me parecem absolutamente razoáveis por conta de uma transição muito radical, do ponto de vista de qualidade, que as dificuldades pontuais que apareceram no prédio novo exijam ingerências mais substantivas de parte da direção, que nos parece, nossa chapa, que tem sido implementado. É claro que, mais uma vez, a nossa chapa está assumindo um compromisso público de discutir com a comunidade qualquer tipo de iniciativa mais incisiva em relação a cobranças, mas, repito, me parece inegável que a transição para o prédio novo, repito, por um momento substantivo de qualidade na oferta de infraestrutura, negar isso é negar o óbvio, ou seja, é viver no mundo da revolução, que não vai acontecer no Brasil, pelo menos nos próximos 100 anos. Tá bom? Eu vou recordar a pergunta que você fez, Michel. Porque quando você coloca um problema, o fato da chapa de oposição que disputa a direção, sendo uma chapa de oposição, que votou na chapa de oposição que disputou a reitoria, isso só pode ser um problema se a chapa que venceu a eleição da reitoria for movida por sentimentos antirrepublicanos. A gente quer crer que é possível fazer oposição de forma civilizada, com um trato impessoal, e ainda assim nós vamos conseguir, diante desse quadro republicano, dos marcos de um Estado que tem essas características, a gente vai, sem sombra de dúvida, conseguir galgar o plano da ou a reitoria sem que nós sejamos massacrados por isso. Tem um problema na chapa que vocês apoiaram a reitoria. Nós votamos no pagamento, mas isso não quer dizer que nós não vamos ser capazes de costurar boas relações com o novo reitor. Tenho certeza que isso não será de forma alguma empecilho da nossa gestão com os públicos. Quanto à transição presidente, tem dois problemas. Primeiro, o outro foi usado como efeito de demonstração. Aquilo lá ficou sem manutenção séculos e aquele prédio estava literalmente com o reboco caindo em cima das pessoas. Então, até covardia fazer uma comparação de algo que não tinha manutenção com um prédio que foi entregue novinho. Agora, esse prédio, salvo o melhor juízo, foi entregue em abril do ano passado. O chá foi entregue ao diretor. Nós só vamos mudar bem depois porque não tinha condição de habitar esse prédio. O prédio teve problema de projeto, teve problema de execução e agora tem problema de operação direta. Tem goteira no quinto andar. É evidente que foi um salto a vinda para cá, mas não foi sem problema. Nós não estamos no paraíso. O isolamento acústico nessas paredes é péssimo. Isso vai gerar no longo prazo problema de saúde para os professores. Nós temos que falar alto e falar quanto o professor está falando na sala ao lado. Isso é evidente para todo mundo que assistir a aula. Agora é o Agora chegou o terceiro bloco, as perguntas que vocês fizeram. Tá bom. Pega uma dessas. Quem começa agora? Quem começa? Nós começamos agora? Não, a gente nós, você, nós, tá certo. Professor Michel Rui, qual será? Mas deixa eu ler primeiro a pergunta. Minha pergunta não vale a resposta. A pergunta do cara é enorme. Qual será a posição da chapa contra a proposta do presidente da CAP, Jorge Guimarães, de transformar todos os funcionários da universidade, inclusive os professores, em seletistas? Isso é importante, pois define a discussão para a posição a ser levada ao público. Tem sentido isso. Pra mim é tão fora da realidade um negócio desse, cara. Tão fora do mundo. É sério.
transformar os funcionários em universidades elitistas, cara, eu sou funcionário público, né? Concursado. Concursado. Eu quero ser elitista não, cara. Mas só para você responder assim, nós dois somos funcionários públicos, concursados, não queremos ser elitistas, tá certo? Qual é essa? Eu só queria fazer Não, tem que ser. Vou dar uma resposta sua. mas isso aqui é bom. Eu imagino que seja no qual dos 4 princípios da chapa se funda a questão da ouvidoria e como ela vai funcionar. Acho que é isso que eu Ela faz parte do princípio da impessoalidade, da transparência, da democracia e do profissionalismo. Na verdade, nós somos os 4 princípios que a gente tem. Na verdade, o que a gente está se comprometendo aqui é de avaliar a possibilidade, veja bem, a viabilidade institucional e legal da criação de uma ouvidoria. Tá? Porque, evidentemente, que a universidade tem a sua ouvidoria, ela já tem constância própria, tem esse princípio, que cumpre esse papel. A gente entende que, se houver possibilidade legal, a gente viabilizar também uma ouvidoria interna para dar agilidade às eventuais reclamações, à medida que elas estão surgindo. Sempre lembrando que ouvidorias e reclamações são encaminhadas sempre resguardando-se a identidade de quem faz a denúncia ou a reclamação, quer dizer, então é um processo que assegura, evidentemente, a impessoalidade. Se a gente conseguir instalar uma ouvidoria, a gente, evidentemente, consegue dar mais agilidade, né, ao trato de todas essas questões que forem trazidas à ouvidoria, caso a gente consiga, caso seja legal, caso haja essa possibilidade. Eu queria dizer que esse para a gente é uma proposta que parece pequena, mas é relevante porque, queremos ou não, porque vivendo num mundo bem real, infelizmente, na instituição de ensino, que é ao mesmo tempo uma instituição profissional, há relação de poder, entre o professor e aluno, entre o chefe e o coordenador, por exemplo, os servidores que trabalham com o coordenador, entre colegas também, mas, por exemplo, a colegas que compõem a CTD, eu tive o prazer de compor a CTD com a chapa adversária, que é a Revolução Política Docente. Acho que fizemos um grande trabalho, o professor Fernando Matos também teve nessa comissão, saímos mais fortalecidos com o professor da casa, como participando dessa iniciativa. Mas há relações de poder envolvidas aqui, e isso implica, em alguns casos, constrangimentos, diretos ou velados, enfim. É importante que haja a possibilidade de coletar esse tipo de reclamação ou afirmação mais veemente, sem que isso se transforme, quer dizer, imaginariamente ou concretamente, num processo posterior, sei lá, de acusação, perseguição, quer dizer. Então, acho que isso faz parte da questão principalmente a questão da impessoalidade, ressaltada nesse princípio. Como é que é isso agora? SBT? Não? Você lê os 2 respondem. Ah, tá. Ele lê os 2 respondem. 3 perguntas. A primeira. Qual a posição dos senhores em relação à regulamentação de estágios realizados antes do ano de conclusão de curso para a melhor efetividade na contagem do banco de horas? Deixa eu só entender o que eu entendi do antes do ano de conclusão de curso, os estágios. Todo estágio tem que ser realizado antes do ano de conclusão do curso. Porque se for depois. A ideia da regulamentação dos estágios. Acho que é. Nós primeiro, vamos dar o estágio. Olha, a reforma do currículo de vocês, que é uma forma que foi feita para dar flexibilidade para vocês escolherem e posicionar os optativos que vão fazer. Então, vocês têm 40% de optativos que vocês vão decidir o que vocês vão fazer. Eu fui o presidente da comissão que encaminhou a reforma do currículo. E foi nessa reforma que foi colocado como hora para descontar disciplinas, estágio, monitoria, PIBIC,
pesquisas feitas por professores mesmo sem financiamento PIBIC. Não sei se vocês sabem disso. Se vocês fizeram uma pesquisa de 1 ano com um professor gerar um produto lá, vocês abatem uma disciplina optativa. Tá certo? Então, o estágio, do meu ponto de vista, é algo muito importante para a formação de vocês. É o início da vida profissional. Certo? Nós tem professor que é contra estágio, mas estágio, subemprego, também tem subemprego. Mas a gente não pode jogar na exceção como se fosse a regra geral. O fato é que tem muita gente aqui que pode levantar o dedo e dizer, eu faço um estágio interessante, eu faço um estágio legal. O meu filho está fazendo um estágio muito legal, é aluno aqui da UF, está fazendo um estágio muito bacana, está adorando. Então eu acho que o estágio é fundamental e ele vai continuar sendo voltado como está sendo. Certo? Não sei me lembro exatamente, mas eu acho que um estágio de 1 ano, uma disciplina, é isso? Optativo. Por mim é assim para continuar. Vale lembrar que a Faculdade de Economia oferece uma infraestrutura com a coordenação de estágio. Eu, se não me engano, o professor Marcos Costa está na coordenação. Então, o nosso aluno tem todo o apoio para buscar informações no sentido de assegurar os seus direitos nesse quesito estágio. Tá? Só para informar. Eu não sei quem sorteou a pergunta, mas a mão é quente, pergunta para a gente, porque está aqui ao meu lado, ex-coordenador de estágio. Coordenador de estágios entre 2008 e 2009. Foi inclusive no momento em que surgiu uma nova regulamentação do governo federal impondo limitações de carga horária e foi também no momento em que a reforma curricular estava recente e tem todos aqueles critérios que tem que ter cursado as disciplinas do primeiro, do segundo período, enfim. Na verdade, o que eu percebia nesse momento, quando eu fui coordenador de estágio, era que de fato tinha muitos estágios porque para os meninos ou para as meninas ficarem ali na fila do banco ajudando o idoso a passar cartão online. A gente sabe que isso é uma realidade, né? Estágios que têm significado de mão de obra barata por parte do empregador. Mas, por outro lado, de fato não são oportunidades profissionais associadas, mas também isso é uma atribuição que compete numa eventual reforma curricular, que não é da alçada do diretor, mas sim do chefe do departamento. No momento em que ela for chamada, essas questões certamente serão repensadas, a gente vai ter a oportunidade de discutir todas essas questões, mas enfim, não há algo que não há grandes polêmicas, porque a candidatura é a diretora, então essas questões curriculares não são exatamente da nossa alçada. Não estou eximindo, não, a gente tem posições sobre isso. A posição que a gente tem é que algumas dessas relações entre empresa e estágio, muitas vezes ela precisa ser repensada justamente para tentar proibir esse movimento do uso do estágio como uma mão de obra barata e mais aviltada, E os estudantes acabam se submetendo para ter alguma coisa lá no seu currículo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar sempre de olho, estar sempre estudando, estar sempre refletindo a esse respeito. Eu queria dizer que, ao contrário do que se pensa, eu não acho que tudo na faculdade de economia seja um lixo aqui da UF. Ao contrário, eu acho que tem algumas dúvidas. Eu acho que uma coisa que foi bem resolvida já há bastante tempo foi essa questão da gestão do estágio. Eu acho que é bem feito aqui dentro. Essa foi um bom avanço da nossa faculdade. Nós sempre tivemos um coordenador de estágio, sempre foi alguém ligado na questão, sempre foi alguém que atuou junto dos alunos com muito zelo. Eu não lembro mais o Gabriel, e agora é Marcos Costa, foram gestões muito competentes nesse caso, e que não foram, de todos que eu conheço, os 3 que eu mencionei aqui, nenhum deles deixou de ser criterioso na assinatura dos contratos de estágio, cobrando ou tentando impedir, quer dizer, na medida do possível, que os estágios se transformassem em mero aproveitamento de mão de obra barata. Se isso aconteceu, não foi o crivo dessa faculdade. A próxima pergunta que vai responder qual o posicionamento das duas chapas em relação ao peso de apenas 10% dos alunos dessa eleição? Evidentemente uma subrepresentação, mas a gente também precisa, por outro lado, pensar que nós estamos falando de uma gestão da direção que tem efeitos perenes para a universidade. É claro que eu poderia fazer um discurso demagogo e dizer, bom, teria que ser 80% do peso do voto dos alunos, etc. É claro que isso é hipersimpático, etc. Mas é pseudo-democrático, porque, lamentavelmente, a realidade é que os alunos vêm e a faculdade com professores, inclusive, livre,
Portanto, na minha opinião, eu até acho que 10% é de fato um percentual ridículo, porque considerando o peso dos alunos, etc. Mas também, por outro lado, não saberia estimar exatamente a priori que peso seria esse. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser discutida em todos os âmbitos da universidade, do PUC para baixo, inclusive aqui internamente, enfim. Agora, certo é que eu não acho que seja satisfatória a resolução atual, porque há um peso pré-determinado, eu não sei de onde saiu esse percentual, não sei se foi mas o fato é que essa é uma questão que tem de ser discutida, sem demagogia, porque não se muda, não vai haver uma representação majoritária de estudantes, que seria possível isso, porque não é possível essa situação. Por outro lado, algo que supere a condição atual, que me parece que é bem limitado. Agora, o que eu acho que eu posso dizer em termos da pauta interna é o seguinte: aqui, desde que eu estou nessa faculdade, houve uma luta e uma bem-sucedida do DA por se fazer representar. Enquanto nós tivemos bons ideais, nem sempre bom ideais, o DA chegou a ser fechado durante o tempo, o DA teve uma representação brilhante em todas as instâncias colegiadas aqui no colegiado, na reunião do departamento, no colegiado da pós. Ainda é assim, aqui dentro, felizmente, nós professores, fomos ensinados que a faculdade vai muito melhor quando os alunos se representam, porque tem sido assim, e isso tem sido praticamente um consenso. Acho que a senhora qualquer coisa, a chapa ia dois que ia concordar que é bom assim ser. Então, quem fez a pergunta está preocupado com 70, 20, 10, mas não sabe do pior, é pior ainda. Porque, na verdade, os votos de você não representam 10%. Porque 10% se 100% dos alunos votassem. Entenderam isso? Como é só uma parte, se 30% votar, então, na verdade, é 30% de 10, 3% só. Então, a subrepresentação é ainda maior, porque os professores também valem os 70%, tem que ser 100%, mas são 50%, né? Os 50 estão aqui e votam. Então, vocês sistematicamente têm uma subrepresentação ainda maior. Então, plenamente com o João. É subrepresentado, eu acho que é. Por outro lado, a representação maior, eu acho que tem que ser dos professores e funcionários, porque é direção, senão seria democratismo, certo? Mas também não sei qual seria o percentual disso, não faço ideia. Certo? Não faço ideia. Quando eu fui chefe de departamento, a gente pensou, porque essa chapa atual do diretor acadêmico foi a primeira chapa que apareceu na reunião de departamento quando eu era chefe de departamento. Então, no final do meu último ano, por conta dessa chapa atual, o Bruno e o Rodolfo começaram a aparecer, a chapa anterior não aparecia nunca. E eles agora começaram a aparecer quando eu era chefe de departamento ainda. E nós fizemos uma discussão no departamento para discutir participação dentro do departamento. O departamento acabou fazendo uma discussão. Eu acho que tinha que ser feito de alguma maneira. É evidentemente uma subrepresentação, embora tenha que ser menor, inferior do que funcionários e professores. Concordando com o João e com o Rui, a questão da subrepresentação, mas no fundo, turma, existem instâncias já vigindo que podem ser usadas pelos alunos na direção de buscar seus objetivos. Está combinado? Tem coordenação, tem chefe de departamento, né? Então, acho que é fundamental que, mesmo existindo ainda esse peso relativo do voto do aluno na eleição para diretor, exercer o direito via instâncias existentes é algo que também precisa ser colocado como uma exigência para o melhor funcionamento da faculdade. Repito, acho legítimo, lícito a queixa dos alunos, mas, repito, também existem já instâncias que funcionam hoje na faculdade que permitem cobrança, que permitem exigências, que permitem, na verdade, a melhora do serviço que a gente presta para a comunidade docente. Tá bom? Certo, agora para a sua pergunta, senhores, existe alguma proposta de mudança curricular? Sabemos que a maioria das faculdades de economia não prioriza a formação de filósofos, reduzindo todos os aspectos em uma única matéria. E ainda temos laboratórios mal aproveitados. Se vocês pudessem, eu fui presidente da comissão da reforma. Eu deixo. Antigamente, nosso currículo era praticamente todo obrigatório.
a reforma curricular, seguindo a lei de diretrizes básicas e a direção dada pelo falecido Darcy Ribeiro, que é o grande educador do Brasil, nós tentamos dar o máximo possível de flexibilidade para vocês, certo? E temos 4 macros, 4 micros, 4 pensamentos econômicos, 5 quantitativas, tá certo? Uma história, 2 brasileiras. A ideia geral é que depois que vocês tivessem todo esse arcabouço, certo? Vocês estariam preparados para direcionar os últimos 40%, 35% de créditos para disciplinas para vocês, sob sua escolha, que vocês se interessaram mais. Alguém vai gostar mais do setor público, alguém vai gostar mais da área empresarial. Ao contrário do que o Vitor falou, do meu ponto de vista, economista forma para a área empresarial, dimensão de empresa não tem nada a ver com a economia. Economia forma economias para a empresa, para administrar a empresa, tá certo? Vocês têm que ter isso, vocês têm que ter ferramentas para administrar a empresa. Tá certo? Outros podem escolher ir para a área de teoria econômica, de história, e aí vocês escolhem, tá certo? Senhores, de fato, nós temos 4 PECs aqui dentro. Ninguém tem 4 PECs no Brasil inteiro. Em geral, você tem 2 HPEs, ninguém tem 4 PECs. Mas se vocês forem pensar bem, as 4 PECs que nós demos, elas trabalham bem, especialmente PEC 3 e PEC 4, trabalham na metodologia da micro e da macro, para vocês entenderem por que vocês estão dando aquele ferramental de micro e macro. Eu não acho que aquele é desperdício, que só tem uma PEC e não é ferramental para o mercado. Eu acho que é ferramental para o mercado sim, você entender quais são as hipóteses subjacentes à macroeconomia que vocês estão tendo, quais são as hipóteses e conceitos subjacentes à microeconomia que vocês estão tendo, tá certo? Então eu acho que as PECs são muito boas, as nossas 4 PECs são bastante razoáveis, tá certo? Não acho que seja uma escola voltada para pensamento econômico, nada disso. Depois disso, aí vocês fazem a escolha de vocês. Quer ir para finanças, quer ir para gestão empresarial, comigo, quer ir para setor público, quer ir para teoria econômica, quer ir para a história, aí vocês fazem a escolha de vocês, tá certo? Mas aquela base ali, 5 1, vão ter que ralar, tá certo? Esse é o meu ponto de vista quando nós fizemos a reforma, que acabou, não o meu ponto de vista, que acabou prevalecendo na reforma. A premissa está equivocada, a premissa é falaciosa. Eu sugiro que qualquer um aqui na sala pesquise os currículos das principais instituições de ensino superior brasileiro, pelo menos aquelas mais renomadas, não estou falando alguns publicados. Se vocês quiserem, olhem o IBNE, olhem o PUC, vocês vão perceber que no currículo de todas essas instituições há uma série de disciplinas que são reunidas aqui no campo na área de pensamento econômico. Na USP, por exemplo, o aluno faz 2 economias políticas, 1 história do pensamento econômico, se eu não me engano, faz uma metodologia, faz ciência política, enfim, tem uma série de disciplinas que aqui são reunidas nessa área. E sabe por que nós temos 4 PECs? Porque aqui não é faculdade de filosofia, é a faculdade de economia, chama-se pensamento econômico. Você quer que ensine o quê? Pensamento filosófico aqui na faculdade? Seria bom, nós tínhamos no passado, seria até ótimo, ter uma formação mais abrangente. Agora, eu tenho, então, isso não é só no Brasil não, eu estudei em Cambridge, vi lá, tirando Chicago eu sei, não tem, Chicago é tudo educativo, porque tirando Chicago, as outras todas, essas top 10 do mundo, tem formação em pensamento econômico muito bem amarrada no seu currículo básico, não é educativo não. Agora, quanto à configuração geral do currículo, eu não concordo, eu acho que tem